Ministério de Minas e Energia cria um grupo de trabalho para acompanhar o conflito no Oriente Médio. Pode aumentar os preços dos combustíveis, já que a região é responsável por mais de 30% da produção mundial de petróleo. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, após críticas, o governo brasileiro também reviu o posicionamento sobre o ataque do Irã contra Israel, né? Bom dia para você. Exatamente, bom dia para você, Eustáquio, Kátia e todo mundo que acompanha Itatiaia. Pois é, bom, vamos por partes, porque ontem a gente teve uma série de desdobramentos a respeito desse assunto aqui em Brasília. Começando pela questão energética, porque ontem o governo brasileiro se posicionou a respeito dessa crise no Oriente Médio e essa primeira manifestação veio de um ministro a respeito desse assunto que tratou sobre a questão energética, que foi o ministro-chefe da pasta de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele participou de uma reunião logo cedo para falar de transição energética do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do planeta, que é sediado no Brasil. E nessa conversa com jornalistas, uma das primeiras perguntas foi justamente sobre esse conflito que foi desencadeado no final de semana após ataques aéreos do Irã sobre Israel. E aí a preocupação do ministro foi quanto ao preço do petróleo. A gente sabe que a região produz boa parte do petróleo que é importada no mundo, e o ministro não negou a preocupação de que a situação afete os preços. E por isso, logo na segunda-feira, foi criado esse grupo de trabalho para monitorar essa situação e avaliar possíveis aumentos no preço do item e que podem influenciar o preço do combustível vendido aqui no Brasil. Vamos acompanhar o que disse então o ministro Alexandre Silveira. O Brasil, como todos os países do mundo, ele tem e sofre impactos quando há restrição de produção de petróleo ou de comercialização de petróleo, que todos nós estejamos atentos para qualquer emergência mais vigorosa, a gente poder ter condição de discutir com todos soluções para a economia nacional. Bom, esse grupo de trabalho, ele, portanto, possui pessoas do Ministério de Minas e Energia e também ligadas à Petrobras, e o ministro tranquilizou a respeito do tema, dizendo que a Petrobras mudou a sua política de preços desde o ano passado, não repassa diretamente esses aumentos do petróleo internacional ao consumidor, então qualquer aumento relacionado à importação do petróleo ainda deverá ser estudada pelo Ministério e pela Petrobras antes de influenciar no preço do combustível que o consumidor paga ali na hora de abastecer o seu carro, sua moto. Enfim, mais tarde também o ministro do Itamaraty, o ministro-chefe das Relações Internacionais, o chanceler Mauro Vieira, também se manifestou, e esse foi um pronunciamento muito aguardado aqui em Brasília, porque apesar da nota emitida no final de semana, condenando o ataque, o país vinha sendo pressionado a se manifestar de forma mais enfática sobre esse conflito. O posicionamento brasileiro havia gerado críticas, principalmente da parte israelense, e aqui eu cito o Instituto Brasil-Israel, que na ocasião disse que o Brasil perdeu a oportunidade de condenar um ataque flagrantemente ilegal e que pode levar à instabilidade na região a níveis imprevisíveis. Lembrando que a nota no final de semana, o Brasil não chegou a condenar os ataques, pediu ali máxima contenção para evitar uma escalada. E aí, respondendo a jornalistas, Mauro Vieira reafirmou a posição brasileira no assunto e também explicou esse posicionamento tomado logo após esses ataques que ocorreram no final de semana. Vamos ouvir o Mauro Vieira. A nota foi feita. Ela foi feita à noite, quando todo o movimento começou, e nós manifestamos o temor de que o início da operação pudesse contaminar outros países. Mas isso foi feito à noite, num momento em que não tínhamos, claro, a extensão ou o alcance das medidas, e o Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes. Muito bem, esse que a gente acompanhou agora foi o ministro Mauro Vieira. Lembrando que, por recomendação de conselheiros, o presidente Lula não vai se manifestar a respeito desse assunto, e aí a estratégia é de que essas manifestações fiquem a cargo da diplomacia brasileira, e caso Lula seja questionado, foi aconselhado ali a falar de forma genérica desse assunto, como a defesa da paz a respeito desse assunto, mas o Brasil, por hora, não deve se manifestar novamente a respeito desses ataques que ocorreram no final de semana. Claro, lembrando que podem haver desdobramentos, e aí o Brasil segue atento a essa questão.